Deus é a própria luz. Desde o início da criação, a Bíblia nos mostra que a primeira palavra criativa de Deus registrada foi: haja luz, Gênesis 1 versículo 3. Antes de haver sol, lua ou estrelas, já existia a luz que vinha de Deus. Isso mostra que ele não depende de nada criado para se manifestar, mas é ele mesmo a fonte da vida e da clareza. A luz foi o primeiro presente de Deus ao mundo e, consequentemente, ao homem. Assim, entender Deus como luz não é apenas um símbolo, mas a revelação da sua natureza e do seu caráter, que rompe a escuridão do caos e da desordem. Você já parou para pensar que a primeira coisa que Deus nos dá é a luz? O apóstolo João afirma claramente: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João 1 versículo 5. Essa declaração é absoluta. Deus não contém sombra, engano ou corrupção. Ele é totalmente puro. Essa luz, ao mesmo tempo, revela e denuncia, porque a presença de Deus mostra aquilo que está oculto. Para o homem, isso significa que não é possível andar com Deus mantendo áreas escondidas nas trevas. A vida cristã é vivida em exposição diante da santidade do Senhor. Pergunta: será que temos permitido que a luz de Deus revele o que ainda escondemos? Quando Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8 versículo 12, ele reivindicou para si a mesma essência do Pai. Segui-lo é viver em clareza, com direção, sabendo o caminho a trilhar. O justo é comparado a uma vereda que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4 versículo 18. Em contraste, aquele que rejeita Cristo permanece nas trevas, como Paulo escreve, entre os quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2 versículo 2. Essa é a realidade de quem caminha sem a luz: confusão, escravidão e perdição. A quem você tem seguido? A luz ou as trevas? Paulo testemunha que a luz de Cristo brilhou sobre ele no caminho de Damasco, mais forte que o sol, Atos 26 versículo 13. Essa experiência não foi apenas física, mas espiritual, marcando o rompimento definitivo com as trevas de sua antiga vida. O mesmo Cristo que iluminou Paulo é o que ainda hoje abre os olhos de homens e mulheres, tirando-os do poder de Satanás para Deus, Atos 26 versículo 18. O inimigo é descrito como trevas, e seus caminhos estão associados à mentira, ao engano e à morte, Colossenses 1 versículo 13 e Efésios 2 versículo 2. Como temos respondido ao chamado de sair das trevas para a luz? O Evangelho é descrito como luz que ilumina o coração dos homens, João 1 versículo 7 e João 1 versículo 4. A palavra de Deus cumpre esse papel, sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119 versículo 105. A entrada da palavra dá luz, dá entendimento aos simples, Salmo 119 versículo 130. Isso significa que a Escritura não é apenas instrução, mas revelação viva que brilha em meio às dúvidas e direciona cada passo. Pergunta: temos lido a Bíblia apenas como informação ou como luz que guia nossa caminhada? A presença de Cristo como luz também se manifesta em pureza e glória. No Monte da Transfiguração, seu rosto brilhou como o sol, Mateus 17 versículo 2, antecipando a realidade do Cristo glorificado. A luz é símbolo da santidade que separa e purifica, assim como no princípio Deus separou a luz das trevas, Gênesis 1 versículo 4. Por isso, o crente é chamado a andar na luz, 1 João 1 versículo 7, em contraste com as obras ocultas da escuridão. Não há comunhão entre a luz e as trevas, 2 Coríntios 6 versículo 14, e isso deve nos levar a discernir nossas alianças e caminhos. Será que temos feito escolhas coerentes com a luz? Jesus também afirmou que, vós sois a luz do mundo, Mateus 5 versículo 14. Isso significa que o cristão, unido a Cristo, reflete essa luz. Paulo escreve que devemos resplandecer como astros no mundo, Filipenses 2 versículo 15, em meio a uma geração corrompida. Nossa vida deve ser um testemunho que denuncia o pecado e aponta para a esperança em Cristo. Não basta receber a luz, é preciso transmiti-la em palavras, atitudes e relacionamentos. Como temos refletido essa luz diante dos que nos cercam? A luz de Deus também é produtiva. Paulo diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade,
Efésios 5 versículo 13. Assim, andar na luz não é apenas evitar as trevas, mas produzir obras visíveis que glorifiquem o Pai. Mais ainda, essa herança é prometida a nós, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1 versículo 12. O futuro do crente é a plenitude dessa luz, quando habitaremos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais noite, pois o próprio Deus será a nossa luz. Apocalipse 21. Por fim, a mensagem da luz nos coloca diante de uma escolha: viver na verdade ou permanecer nas trevas. João 3 versículos 19 e 21. Muitos rejeitam a luz porque suas obras são más, mas quem a recebe experimenta a vida abundante em Cristo. A luz de Deus nos chama à sinceridade, à santidade e à missão. Se Deus é luz, viver na luz é o chamado central do cristão. Então, qual é a sua resposta hoje? Você tem amado a luz ou tem se escondido dela?